gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Cecília Frazão, do canal Nossa Língua, e eu estou aqui hoje para dar uma aula de gramática. Vocês têm me pedido bastante, ultimamente no canal eu tenho feito muitas resenhas de livros, mas agora em 2019 eu quero pegar mais firme nesta questão da gramática, porque eu sei que é a dúvida de muita gente. Então vamos lá, hoje eu trouxe para vocês a diferença entre o verbo a com H e A sem H. Então vamos começar aqui falando do A com H. Esse A com H, ele é verbo, tá? Que é verbo. E o A sem H, ele é uma preposição. Preposição. Vejam que a classe gramatical deles, elas são diferentes e eu preciso respeitar isso. Mas vamos começar com o A com H. Deixa eu apagar aqui. Então vamos lá. O A com H, ele pode vir no sentido de existir. Existir. Ele pode vir no sentido de ocorrer. Ou ele pode vir no sentido de acontecer. Então, esses três sentidos aqui estão relacionados a esse verbo. Outra coisa importante aqui, que é uma dica, quando ele vem no sentido de tempo, eu posso substituir pelo verbo faz. Então, eu posso pegar esse verbo aqui e fazer uma substituição. Vamos ver isso na prática, então. Se eu falar, por exemplo, assim, há 10 dias que não vejo mamãe. Há 10 dias que não vejo mamãe. Nesta situação, quando eu digo há 10 dias que não vejo mamãe, esse verbo está no sentido de tempo. E eu poderia dizer, por exemplo, faz 10 dias que não vejo mamãe. Então, nessa situação aqui, embora eu tenha 10 aqui, o que é muito comum ocorrer? As pessoas falarem, fazem 10 dias que não vejo mamãe. Isso é totalmente errado na gramática. Formalmente, isso não é correto. Por quê? Porque esse verbo ele é impessoal, ele não vai para o plural. Porque nesta situação aqui não tem sujeito aqui nesta primeira parte da oração. Então, como ele é um verbo, aqui eu estou formando uma oração, aqui eu tenho outra oração, porque eu tenho dois verbos neste período. Então, se eu tenho duas orações, esta primeira oração aqui, ela não tem sujeito, porque esse verbo está indicando tempo. Então, aqui, esse verbo jamais vai para o plural. Então, há 10 dias que não vejo mamãe, faz 10 dias que não vejo mamãe. Ok? Então, essa é uma das dicas para vocês lembrarem que quando eu puder substituir pelo verbo faz, esse verbo não vai para o plural. Agora, vamos ver em outras situações. Aqui, deixa eu apagar minha lousa improvisada. E aí, vamos lá, então, no sentido, por exemplo, de... nesses outros sentidos aqui, eu vou dizer assim... Houve muitos protestos na França. Então veja que aqui também ele não vai para o plural. Nesta situação aqui ele está no passado, né, no pretérito, porque é um fato que já aconteceu. Então, houve muitos protestos na França. Aqui, eu poderia dizer, aconteceram muitos protestos na França. Então, ocorreram muitos protestos na França. Então, aqui ele está no sentido de ocorrer, de acontecer. E ele também não vai para o plural, embora aqui eu tenha muitos protestos no plural, ele não vai, ele permanece no singular. Tá? Vou dar outro exemplo aqui. Se eu falar assim, havia 10 alunos na classe. Havia 10 alunos na classe. Aqui
esse havia está no sentido de existir. Existem 10 alunos na classe. Agora é importante vocês lembrarem que se eu estou usando o verbo existir no lugar de haver, o verbo existir ele vai para o plural. Então, existem 10 alunos na classe. Aqui eu mudei o verbo. Então, quando eu uso haver no sentido de existir, ele fica no singular. Mas se eu substituir pelo verbo existir, então eu vou ter que fazer a concordância. Existem 10 alunos na classe, porque aí o sujeito passa a ser 10 alunos existem na sala. Agora, se eu estou usando o verbo haver, esse verbo ele não vai para o plural, ele fica no singular, tá bom? Vou pegar outro exemplo aqui para vocês. Eu me lembro muito de uma música do Raul Seixas, que ele fala assim: eu nasci há 10 mil anos atrás. Então, esse trecho da música do Raul Seixas, aqui vocês não podem esquecer que música, ela tem toda uma liberdade de criação. Então, não posso, muitas vezes, na letra de música, o autor, o artista, ele vai fazer adequações para chegar na melodia, para fazer as rimas. Então, ele tem essa liberdade de criação. Mas, formalmente, gramaticalmente, o que está errado aqui? Uma vez que eu uso há 10 mil anos, quando eu tenho esse verbo aqui no sentido de eu nasci faz 10 mil anos, aqui está no sentido de tempo, tá? Então, é um tempo que se refere ao passado, é um fato que já aconteceu. Aqui eu não poderia usar o atrás. Então, onde ocorre esse erro gramaticalmente aqui? É na palavra atrás. Ou eu tenho duas possibilidades. Ou eu falo, eu nasci há 10 mil anos, ponto final, tiro atrás. Ou eu poderia dizer, eu nasci 10 mil anos atrás. Então, ou eu tiro o A com H, ou eu permaneço A com H e tiro o atrás. Os dois juntos eu não posso usar numa situação dessa, tá? Então ficaria, eu nasci há 10 mil anos ou eu nasci 10 mil anos atrás, ok? Então eu sempre gosto de pegar esse trecho da música porque é algo que as pessoas cometem muito quando vão falar de utilizar as duas situações, beleza? E lembrando que esse verbo A com H, ele sempre vai se referir a um tempo que já passou. Então, há 10 dias que não vejo mamãe, faz 10 dias que não vejo mamãe, e essa frase que eu coloquei inicialmente aqui no vídeo se refere a um tempo já passado, beleza? Vocês devem estar se perguntando, Cecília, eu já vi o verbo haver no plural. Em que situações que isso ocorre? O verbo haver, ele vai ser um verbo pessoal quando ele for usado no sentido, por exemplo, de obter, de alcançar, de entender. E também quando ele vier numa locução verbal, por exemplo. Então, quando ele for uma locução verbal. Vou dar o exemplo aqui. Eu estou suando muito porque aqui está um calor insuportável. Então vamos lá. Eu poderia dizer assim, por exemplo, os alunos haverão com o diretor. Neste sentido aqui, quando eu digo os alunos haverão com o diretor, veja que esse verbo ele está no plural. Por quê? Porque aqui quem é o sujeito? Os alunos. Então, se eu tenho aqui um sujeito, esse verbo ele é pessoal, ele precisa concordar com esse sujeito. Eu poderia dizer os alunos se entenderão com o diretor ou os alunos haverão com o diretor. Então, aqui quem é que vai haver com o diretor? Quem é que vai se entender com o diretor? Os alunos. Então, eu tenho um sujeito para esse verbo, para essa ação que será cometida. Então, eu preciso respeitar isso
e aí ele vem no plural. Mas também quando eu uso como locução verbal. Quem não sabe o que é uma locução verbal é quando eu tenho um verbo auxiliar e um verbo principal. Então, toda vez que eu tenho verbo auxiliar mais verbo principal. Então, deixa eu apagar aqui para não confundir vocês. Bom, neste caso aqui, eu poderia dizer assim, Carla e Tiago haviam comprado uma passagem. Então, Carla e Tiago haviam comprado uma passagem. Nesta situação aqui, eu tenho uma locução verbal. Eu tenho o haviam, que é um verbo auxiliar. E ele está auxiliando quem? Ele está auxiliando o verbo comprar. Então, haviam comprado, que aqui vem como verbo principal. Nesta situação, quando o verbo haver, ele vem como uma locução verbal, o sujeito vai concordar com esse verbo. Então, nesta situação, ele é um verbo pessoal. Porque quem é que havia comprado a passagem? A Carla e o Tiago. Então, o sujeito aqui, ele está no plural. Trata-se de um sujeito composto. Então, neste caso, o verbo concorda com o sujeito. Certo? Então, Carla e Tiago haviam comprado uma passagem, os dois haviam comprado uma passagem, então esse verbo vem no plural, tá certo? Essas são as situações em que eu uso o verbo haver. Então, espero aí que tenha esclarecido bem como que eu faço para utilizar esse verbo. Agora, vamos para o A sem o H. Deixa eu apagar aqui. O A sem o H, ele se refere a algo que ainda vai acontecer. É diferente do verbo A com H, que se refere a um tempo já decorrido. Então, o A sem o H, que é uma preposição, não pode esquecer disso, ele é uma preposição. Ele vai indicar algo que ainda vai acontecer. Então, se eu falar assim, ó, aqui há 3 dias, daqui a 3 dias viajarei para Miami. Deixa eu apertar aqui. Ficou bem pequenininho, mas acho que dá para ver. Deixa eu acertar aqui. Para Miami. Muito bem. Aqui nesta frase, eu estou dizendo daqui a 3 dias. É algo que ainda vai acontecer. Então, não se refere a um tempo passado, mas algo que ainda vai acontecer. Então, toda essa expressão aqui, ó, está indicando o tempo. Daqui a 3 dias viajarei para Miami. Veja que não é só o a, diferentemente do verbo, porque ele não é um verbo aqui, ele é uma preposição. Então, daqui a 3 dias viajarei para Miami. Tá? E aí, ele nesta situação aqui, ele é uma preposição. Eu poderia dizer assim, o acidente aconteceu a 3 metros de mim. Veja que aqui, quando eu digo a 3 metros de mim, tudo isso aqui é a 3 metros, na verdade aqui, deixa eu tirar isso aqui. A 3 metros indica uma distância. Então, a que distância aconteceu o acidente? A 3 metros. Aqui está indicando distância, aqui está indicando nesta parte aqui tempo, né? Daqui a 3 dias. Veja que eu não tenho apenas um verbo indicando o tempo, porque ele não é verbo. Ele é uma preposição, então aqui é toda uma expressão que está indicando o tempo. Aqui é toda uma expressão que está indicando distância. Neste caso, o A, ele não é com H, ele é sem H. Tá bom? Então, eu espero ter ajudado vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um like, compartilhem, coloquem aqui, escrevam quais são as suas dúvidas. Beijo!
beijo grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.